Olá, meu nome é Ângela. Nos últimos meses, minha vida virou de cabeça para baixo. Foi preciso uma das maiores tragédias da minha vida para que eu finalmente pudesse viver bem. Não achei que essa história fosse interessante, mas minha amiga Rosa insistiu que eu compartilhasse, então lá vou eu. Vou começar contando um pouco sobre mim. Tenho 17 anos e minha família é formada por minha mãe Sheila e meu padrasto Nicolau. Minha mãe se casou com Nicolau quando eu tinha 9 anos, e ele tem sido uma figura paterna desde então. Antes disso, minha mãe era mãe solteira. Minha mãe sempre foi meio problemática. Era mimada e sua família permitia esse comportamento. Quando completou 18 anos, pediram várias vezes que ela se mudasse, mas ela se recusou. Deixaram-na ficar com a condição de que pagasse aluguel, o que nunca fez porque não conseguia manter um emprego. Além disso, largou a faculdade no meio, o que enfureceu meus avós. Mesmo assim, deixaram-na ficar porque era filha deles. A gota d'água foi quando minha mãe engravidou de um homem que mal conhecia. Era para ser só uma aventura, mas ela acabou grávida e o cara não quis saber dela nem de mim. Meus avós, cansados da irresponsabilidade dela, a expulsaram de casa. Ela conseguiu abrigo em uma casa de apoio, onde me deu à luz e me criou nos primeiros anos. Sei de tudo isso porque, enquanto eu crescia, minha mãe reclamava constantemente sobre como meus avós eram horríveis. Ela achava que eu não me lembraria, mas claramente me lembro, pois isso me afetou. Minha mãe conheceu meu padrasto Nicolau na lanchonete onde trabalhava. Eles sentiram uma conexão imediata, namoraram por 2 anos e acabamos nos mudando para a casa dele. Nicolau e eu desenvolvemos um vínculo muito forte, ele era realmente minha pessoa favorita. Uma coisa sobre ele é que era rico, então me mimava muito. Além dos presentes materiais, ele me mimava com amor e carinho. Fazia questão que eu aproveitasse minha infância ao máximo e soubesse que era amada, algo que minha mãe não se importava muito em fazer. Quando eu tinha 15 anos, Nicolau foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Os médicos descobriram a tempo de iniciar o tratamento, então ele passou boa parte dos 2 anos seguintes fazendo quimioterapia e radioterapia, mas o câncer só piorava. Meu mundo estava desmoronando e toda vez que eu tentava buscar consolo na minha mãe, ela me ignorava e me deixava sozinha. Sempre achei que fosse o jeito dela de lidar com o luto, mas agora sei que não era isso. Eventualmente, nos disseram que Nicolau tinha menos de 2 semanas de vida. Eu praticamente fiquei no hospital com ele. Minha mãe quase não aparecia, mas eu nem ligava para isso. Sempre que Nicolau estava acordado, ele me dizia que me amava. Finalmente, um dia em que minha mãe estava no quarto conosco, ele disse que amava também, depois de dizer o mesmo para mim, antes de falecer. Fiquei arrasada, era uma bagunça completa. Não conseguia respirar e não deixei ninguém se aproximar nos dias seguintes porque queria ficar sozinha. Fizemos um funeral tranquilo para Nicolau, como ele havia pedido. Passei os 3 dias após o funeral trancada no meu quarto. Quando finalmente saí, fui recebida pela visão de balões e serpentinas na sala de estar, com minha mãe decorando o ambiente. "O que você está fazendo?" perguntei. "O que você acha que estou fazendo?" ela respondeu. "Por que tem balões e serpentinas por todo lado? Você está dando uma festa?" "Claro. Hoje é um dia feliz." "Do que você está falando? Você está realmente dando uma festa só 3 dias depois que o pai morreu?" "Ah, por favor. Ele não era seu pai de verdade. Não precisa ser tão sentimental." "Do que você está falando?" "Claro que ele era meu pai de verdade. Foi a única figura paterna que tive na minha vida. Me poupe desse draminha." "Não é drama. Você realmente não está triste que o pai faleceu?" "Deus, não. Só me casei com ele porque precisava do dinheiro." "Você não pode estar falando sério." "Estou sim. Quer dizer, você teria percebido como eu absolutamente não o amava se não tivesse idolatrado tanto o homem. Mas ele te amava." "Ah, ele era tão chato. A única coisa interessante nele era o dinheiro. E agora é tudo meu." "Você é uma mulher cruel, cruel." "Não, eu não sou cruel. Seu padrasto idiota que era cruel. Você sabe quantas vezes eu quis te mandar para alguma escola em outro continente?" "O quê?"
A única razão pela qual eu te mantive aqui comigo é porque Nicolau ameaçou se divorciar de mim. E se ele se divorciasse, todos os anos que passei tentando ficar com ele e o dinheiro dele teriam sido desperdiçados. Por que você queria me mandar embora? O que eu já fiz para você? O que você fez para mim? Vou te dizer o que você fez. Você arruinou minha vida. Não tenho família porque tive que dar à luz a você. Tive que lutar nas ruas porque tinha uma boca extra para alimentar. Como isso pode ser minha culpa? Não me importo, mas essa festa está acontecendo por 2 motivos. O primeiro é que seu pai finalmente morreu e me deixou com todo o dinheiro. O segundo é que você está saindo desta casa. Do que você está falando? Eu não vou a lugar nenhum. Ah, sim, você vai. Estou te dando 3 horas para arrumar suas coisas e sair. Meus amigos chegarão até lá. Ande logo. Tentei dizer mais alguma coisa, mas meu cérebro não cooperava com minha boca. Acabei voltando para o meu quarto em estado de choque. Sentei na beira da cama por um tempo e fiquei olhando para a parede, porque não sabia se minha mãe estava falando sério sobre me expulsar ou não. Ela estava. Passou pelo meu quarto, me viu sentada na cama e disse que eu estava perdendo tempo para fazer as malas. Depois que ela saiu, finalmente desabei. Não sabia o que fazer ou para onde ir, comecei a entrar em pânico, então liguei para minha melhor amiga Rosa. Oi, Angie. O que houve? Eu preciso da sua ajuda. O que está acontecendo? Está tudo bem? Não, não está. Preciso que você venha aqui e me ajude a arrumar minhas coisas. Arrumar suas coisas? Do que você está falando? Sabe como te falei que precisava de um tempo nos últimos dias? Então, meu pai faleceu. Meu Deus, sinto muito pela sua perda. Você está aguentando? Na verdade, não. Estou uma bagunça, mas preciso sair daqui. Você tem que o quê? Como assim? Não deveria estar aí com sua mãe? Esse é o problema. Minha mãe está dando uma festa para todas as amigas dela. Uma festa? Por que diabo sua mãe está dando uma festa poucos dias depois? Foi o que perguntei a ela. E ela me disse que só estava com meu pai pelo dinheiro. Aparentemente, ela também queria que eu saísse da vida dela, mas não pôde fazer isso porque meu pai a impediu. Meu Deus! Sem ofensa, mas sua mãe é uma pessoa horrível. Entendo por que você quer sair. O problema é que eu não quero sair. Minha mãe me pediu para sair nas próximas 3 horas. O quê? Como sua mãe pode pedir para você sair da casa que é sua? Não sei. Nem quero saber o que vai acontecer se eu ficar aqui. Angie, eu também não quero que você fique aí. Estou indo para aí e vamos arrumar suas coisas juntas. Obrigada. Só preciso descobrir para onde vou depois. Você vai para minha casa, boba. Minha mãe te adora, você sabe disso. Ela ficará mais do que feliz em te abrigar e alimentar. Não quero incomodar. Vou te interromper aí mesmo. Você nunca vai incomodar. Vamos resolver os detalhes depois que você chegar aqui, ok? Estarei aí em 15 minutos. Muito obrigada, Rosa. É claro. Para que servem as amigas? Rosa chegou em 15 minutos, como havia dito. Minha mãe tinha saído de casa para fazer sabe-se lá o que foi bom porque ela realmente não gostava da Rosa. Não sei como ela teria reagido se visse Rosa em casa, então fiquei feliz por ela não estar. Rosa e eu não conversamos muito. Ela me ajudou silenciosamente a empacotar todas as minhas coisas, algo pelo qual fiquei grata porque realmente não estava com vontade de falar. Me sentia vazia e entorpecida por dentro. Minha cabeça estava cheia de pensamentos e meu coração era uma confusão de emoções. Eu tinha conseguido perder meu pai e minha mãe no espaço de poucos dias. Claro, um era mais devastador que o outro, mas ainda assim não era bom ter meu único pai restante me dizer que não me queria mais. Rosa e eu carregamos o carro dela com todas as minhas coisas e dirigimos silenciosamente até a casa dela. Fomos recebidas na porta pela mãe de Rosa, que sempre me tratou como se eu fosse sua própria filha. Ela sempre tinha espaço para mim em sua casa.
Ela também era mãe solteira, então simpatizava um pouco mais comigo, mesmo eu tendo um padrasto, e entendia a luta pela qual minha mãe e eu tivemos que passar antes. Rosa e sua mãe eram minha família estendida, então aceitei gratamente o abraço longo e apertado da mãe de Rosa quando ela me viu. Ela me disse para me sentir à vontade em sua casa, porque a casa dela era minha também. Disse que estaria lá para mim, não importa o que acontecesse, e essas palavras realmente significaram muito para mim. Foi bom saber que, mesmo que minha mãe verdadeira nunca tivesse se importado comigo, havia alguém para cuidar de mim e me dar o amor maternal que minha mãe não podia dar. A mãe de Rosa nos deixou ir para o quarto de hóspedes onde eu ficaria, para que eu pudesse começar a desfazer as malas. Assim que comecei a desempacotar, me vi desabando e soluçando. Sentei na cama e chorei por um bom tempo. Rosa me abraçou e acariciou minhas costas até que eu finalmente me acalmei. Depois de 15 minutos, quando ela me viu parar de chorar, me perguntou se eu me sentia melhor. Você se sente melhor depois de chorar? Um pouco. Muito obrigada por me ajudar, Rosa. Realmente não sei o que teria feito sem você. Essa é a melhor parte. Você nunca estará sem mim. Nos conhecemos quase a vida toda. Você é minha irmã a essa altura. É verdade. Mas ainda te devo muito. Que nada. Embora, se houver uma maneira de me retribuir, é prometendo que você vai encontrar uma forma de se vingar da sua mãe. Seja agora ou no futuro, mas você tem que fazer isso. Ah, eu prometo que vou. Você não tem ideia de como estou furiosa com ela. Não acredito que ela seja um ser humano tão horrível. Eu também não. Quer dizer, ok, eu sabia que ela não gostava de mim e eu não gostava muito dela também, mas nunca esperei que ela descesse tão baixo. Acho que quanto mais olho para trás, mais as coisas começam a fazer sentido. Como assim? Quer dizer, não havia absolutamente nenhuma razão para ela ser tão distante da minha vida. Meu pai sabia mais sobre o que estava acontecendo comigo do que ela. Claramente ela simplesmente não me queria lá, mas eu só achava que ela era distante por causa de tudo que teve que passar. Não quero me intrometer ou te fazer sentir que não é bem-vinda aqui, mas você tem algum outro parente com quem possa entrar em contato sobre sua mãe? Quer dizer, sei que o lado da sua mãe não vai ajudar, mas e quanto ao lado do Nicolau? Na verdade, não conheço ninguém do lado da família dele. Como assim? Ele não tem família? Tem, é só que aparentemente a família dele o cortou relações. Por quê? Desculpe, mas ele era literalmente o homem mais legal deste planeta. Por que diabos a família dele iria cortar relações com ele? Bem, eles não gostavam da minha mãe. Dá pra entender o porquê. Eles sempre acharam que ela só estava com ele pelo dinheiro e nunca hesitaram em dizer isso na cara deles. Meu pai era ingênuo e não queria acreditar no que eles diziam, e minha mãe, bem, ela não ia deixar a família dele influenciá-lo, então fez com que ele parasse de falar com eles. Quem te contou tudo isso? Sua mãe? Não, estou apenas juntando as peças do que deve ter acontecido depois de ver como minha mãe realmente é como pessoa. Eles me contaram as coisas de uma maneira muito suavizada porque, você sabe, eu era criança, mas as coisas estão começando a fazer sentido. Ok, mas só porque Nicolau cortou contato com a família, eles não deveriam ter parado de falar com ele, ou pelo menos tentar. Papai me disse que eles não pararam. Continuaram tentando falar com ele, mas mamãe ficava furiosa sempre que descobria que ele estava conversando com eles. O ponto final foi quando descobriram que papai tinha se casado com mamãe. Eles não quiseram mais ter nada a ver com ele depois disso. Tenho que dizer que isso é um pouco cruel. Concordo. Você acha que poderia entrar em contato com a família dele? Talvez eles queiram saber o que sua mãe está fazendo. Não sei nada sobre eles, então nem sei por onde começar a tentar contatá-los. Sem falar que, o que se diz para alguém que estava certo sobre minha mãe ser uma interesseira? Não acho que eles queiram me ajudar, especialmente porque não só sou filha dela, mas também porque não sou relacionada a eles de forma alguma. Você tem razão. Tudo bem, seja o que for, vamos superar isso. Vamos encontrar uma maneira de nos vingar da sua mãe em algum momento, mas por enquanto, quero que você saiba que é mais do que bem-vinda para ficar conosco pelo tempo que quiser. Mi casa é su casa, sabe? De novo, muito obrigada.
Talvez possamos encarar isso como nossa festa do pijama mais longa de todos os tempos. Adorei essa ideia. Conversar com Rosa me fez sentir muito mais leve. A dor e o sofrimento não foram embora, mas pareciam mais suportáveis porque eu tinha alguém com quem compartilhar meus sentimentos. Rosa contou à mãe dela sobre meu comentário da festa do pijama, e ela levou a sério. Nos levou à loja onde comprou toda a comida que queríamos para que pudéssemos assistir aos filmes de nossa escolha e simplesmente passar a noite em claro afogando nossa tristeza. A mãe de Rosa até nos deixou faltar a aula no dia seguinte para que pudéssemos ficar acordadas a noite toda conversando. Ela sabia o quanto conversar me ajudaria a lidar com as coisas e foi tão solidária quanto poderia ser. Eu estava tão grata a ela. Realmente, ela é uma mulher incrível. De qualquer forma, Rosa e eu conversamos muito sobre meu pai, sua família e minha mãe e sua audácia. Inventamos planos potenciais de vingança contra minha mãe, todos muito fantasiosos, mas nos divertimos apenas fazendo os planos. Comecei a me sentir melhor por volta do segundo dia da minha estadia com Rosa e sua mãe. Claro que isso mudou quando, depois da escola no dia seguinte, minha mãe me ligou. Pensei em não atender o telefone, mas acabei cedendo e atendi. O que você quer? Tirei todas as suas coisas, Ângela. Você está segura? Não vejo por que você está de repente mostrando preocupação comigo. Do que você está falando? Sou sua mãe, me preocupo com você. Não foi isso que você disse antes de me expulsar e dar uma festa para comemorar a morte do pai? Como você pode dizer coisas tão horríveis sobre sua mãe, e logo depois que sofreu uma perda tão terrível? Do que você está falando? Você está chorando? Claro que estou chorando. Acabei de perder meu marido e minha filha fugiu de casa. Você está sendo ameaçada ou algo assim? Por que você está mentindo? Tem alguém aí do seu lado? Sua avó está aqui para te ver. Minha avó? Sim, a mãe do seu padrasto. Por que ela está aí? Ela quer te conhecer. Você precisa vir aqui imediatamente. Não vejo por que preciso ir aí imediatamente. Por que você não a entretém por um tempo? Claramente você está atuando na frente dela e tem algo a provar para ela. Não seja esperta comigo agora. Venha para casa neste instante. Estou um pouco ocupada agora, mas estarei aí em uma hora. Se você não vier aqui nos próximos 15 minutos, vou chamar a polícia e fazer com que te escoltem de volta para casa. Não pense que não sei que você está ficando com aquela sua amiga sem vergonha, a Rosa. Rosa é uma ótima amiga para mim, e mesmo se ela não fosse boa, ainda seria 1.000.000 de vezes melhor que você. Por favor, não seja tão difícil. Sua avó está esperando por você. Venha para casa, querida, por favor. Uau, sua avó realmente está te deixando com medo. Acho que vou para casa imediatamente. Ela está ficando impaciente, então você precisa se apressar. Tudo bem, estarei aí em breve. Eu estava extremamente curiosa para saber como era a mãe do meu pai. Ela devia ter algum tipo de influência ou, no mínimo, intimidação, porque aquela foi a vez em que minha mãe foi mais gentil comigo. Contei a Rosa sobre a visita da mãe do meu pai e ela também ficou chocada com a chegada dela. Rosa disse que me levaria porque ela tinha um carro e eu realmente não queria ficar sozinha com meus pensamentos durante a caminhada até minha casa. Durante nossa curta viagem, Rosa e eu não pudemos deixar de falar sobre como era estranho que a família do meu pai aparecesse apenas 2 dias depois de discutirmos sobre contatá-los. Brincamos que o Cosmos deve ter nos ouvido e enviado uma mensagem para a mãe do meu pai vir me visitar e ajudar. Embora fosse bom brincar, eu ainda estava extremamente nervosa para conhecer minha avó. Rosa me desejou boa sorte quando chegamos à minha casa. Quando entrei, minha mãe estava sentada com uma senhora mais velha que era minha avó. Ela não se parecia em nada com o que eu imaginava. Parecia mais gentil e exatamente como meu pai, o que partiu meu coração e me confortou ao mesmo tempo. Minha mãe veio me abraçar quando entrei na casa. Ah, aí está meu anjo. Ah, Rie, está é minha filha Ângela. Olá, meu Deus. Nicolau estava certo, você é uma menina linda. Obrigada. Embora papai adorasse me elogiar quando eu estava crescendo. Mesmo quando eu parecia que tinha sido arrastada por um campo enquanto estava doente, ele me dizia que eu era uma menina linda. Bem,
Ela pode agradecer a mãe por essa aparência, disse minha mãe. Eu diria que a gratidão que ela tem por você deveria se limitar apenas a isso, respondeu minha avó. Ok, mas o que você quer dizer? O que quero dizer é que sei tudo sobre o que você tem feito, Sheila. Do que você está falando? Antes de contar sobre isso, quero estender meus pêsames a você, Angela. Sinto muito por nunca ter te conhecido antes, mas sei que você era muito amada pelo meu filho. Desculpe ter demorado tanto para vir aqui te conhecer, mas eu tinha algumas coisas para resolver. Você não tem nada do que se desculpar. Quer dizer, você deve ter sido uma mãe incrível, porque papai sempre falava tão bem de você e sempre me dizia que você era uma inspiração para ele. Sei que você também tem sofrido, então não há necessidade de se desculpar. Sabe, mais do que tudo, eu gostaria de não ter cortado contato com meu filho por tanto tempo. Estou apenas grata que ele tenha recuperado o juízo no final de sua vida e entrado em contato com sua família. O que você quer dizer? Ele nos pediu ajuda para escrever seu testamento e deixou tudo para você, Angela. Até mesmo a casa. No entanto, você só receberá quando fizer 18 anos, então até lá, eu estarei encarregada da sua herança. O quê? O que você quer dizer? Porque eu não estou encarregada da herança dela, perguntou minha mãe. Porque ele não confiava em você. Como ele poderia não confiar em mim? Eu era sua esposa. Você está realmente me perguntando isso, Sheila? Sim, quero saber por que ele não me deixou nada e por que deixou tudo para minha filha estúpida. Primeiro de tudo, não vou tolerar você chamar sua filha de estúpida na minha frente. Em segundo lugar, Nicolau descobriu sobre seus casos e seus roubos. Casos? Roubos? Do que você está falando? Mãe, o que ela está dizendo? Não tenho ideia, querida. Não tem ideia? Não minta. Nicolau notou há muito tempo como uma grande parte do dinheiro dele começou a desaparecer. Bastou uma olhada no seu armário para encontrar todo o dinheiro que você roubou. Exceto que não era todo o dinheiro. Uma grande parte estava faltando. Então ele baixou um aplicativo no seu telefone que permitia rastrear onde você estava e ver o que estava fazendo nele. Foi quando ele descobriu que você o estava traindo com vários homens e estava usando o dinheiro dele para pagar por hotéis e encontros. Mãe, como você pôde? Tenho organizado a prisão da sua mãe nos últimos dias, e a polícia deve chegar em breve. Não posso ser presa, por favor. Sinto muito. Você tornou a vida do meu filho miserável. Ele só ficou porque sabia que você não trataria Angela bem, e ele amava como se fosse sua filha. Ele me pediu para garantir que você pagasse pelo que fez a ele e pelo que ele tinha certeza que faria a Angela depois que ele se fosse. E como mãe dele, estou garantindo que isso aconteça. Nesse momento, a polícia chegou e estacionou em frente à nossa casa. Eles se aproximaram e a Rie, que insistiu que eu a chamasse de vovó, os cumprimentou e disse quem era Sheila. Eles a levaram para a delegacia e minha mãe estava soluçando. Ela continuava tentando negociar com vovó, mas vovó não estava cedendo. Eu ainda estava assimilando tudo o que acabará de descobrir. Vovó me levou para dentro da casa e me deixou processar tudo. Não podia acreditar que minha mãe teria a audácia de trair meu anjo de pai. Mesmo sendo uma garotinha, sempre notei o quanto ele fazia por ela. Ele sempre ia além para fazê-la feliz, e isso nunca parou até seu último suspiro. Quer dizer, até suas últimas palavras para ela foram um eu te amo. A ousadia da minha mãe em traí-lo. Vovó também me contou que minha mãe continuou traindo meu pai enquanto ele estava no hospital fazendo seu tratamento. Eu já sabia que minha mãe era uma pessoa terrível, mas toda vez que eu pensava que ela não poderia ter feito algo pior do que já tinha feito, ela provava que eu estava errada. Simplesmente sentei e chorei por muito tempo depois que minha mãe foi levada. Vovó me segurou em seus braços e até chorou um pouco. Ela pediu desculpas repetidamente por demorar tanto para chegar até mim e por me deixar sem teto nos últimos 2 dias. Contei ela tudo sobre minha amiga Rosa, e vovó prometeu que iríamos agradecer pessoalmente mais tarde. Depois que me acalmei, vovó me levou para encontrar Rosa novamente, e contei ela tudo o que tinha descoberto. Ela ficou tão chocada e enojada quanto eu. Ela chorou de felicidade por mim, porém, porque eu finalmente teria uma família com quem contar e porque minha mãe recebeu o que merecia.
Depois disso, as coisas começaram a melhorar para mim. Vovó me perguntou se eu queria me mudar para onde ela morava ou se queria continuar morando na minha casa. Eu queria ficar na minha casa porque era onde todas as minhas memórias do meu pai viviam. Vovó entendeu isso e fez com que a babá da família morasse comigo como guardiã. Vovó não podia morar comigo porque tinha que trabalhar com vovô, mas eles eram ricos o suficiente para ter uma babá da família, então eu fui mais do que bem cuidada em casa. A babá e eu rapidamente nos tornamos boas amigas. Vovó se ocupou com os aspectos legais do julgamento da minha mãe. Ela contratou o melhor advogado para representá-la. Aparentemente, meu pai tinha compilado todas as evidências dos casos e roubos da minha mãe e as enviou para vovó imediatamente. O julgamento não foi muito longo devido à enorme quantidade de evidências contra minha mãe. No final, ela foi considerada culpada de roubo e foi ordenada a reembolsar tudo o que havia roubado, junto com uma multa, e foi sentenciada a 2 meses de prisão. De acordo com vovó, minha mãe estava uma bagunça durante todo o julgamento. No final, depois de receber sua sentença, ela desabou em soluços e ficou gritando palavrões para vovó e para meu pai por arruinarem sua vida. Isso só fez meu sangue ferver mais e eu fiquei extremamente feliz que minha mãe finalmente estava enfrentando as consequências de suas ações. Eu queria saber mais sobre tudo depois disso, e vovó estava mais do que pronta para responder a todas as perguntas que eu tinha. Claro, a primeira pergunta que fiz foi por que ela não falou com meu pai por tanto tempo. Vovó basicamente confirmou o que eu tinha pensado que aconteceu. Minha mãe foi quem fez meu pai parar de falar com eles, e eles tentaram por meses fazê-lo voltar à razão. Eventualmente, eles o cortaram porque esperavam que, cortando sua riqueza, minha mãe o deixasse. Mas meu pai já tinha feito sucesso por conta própria, então ele era rico por si só. Meu pai só voltou a entrar em contato com vovó e vovô quando foi diagnosticado com câncer. Aparentemente, eles nunca repassaram o passado inicialmente e só o fizeram quando meu pai começou a suspeitar da minha mãe. Ele confiou neles e eles o ajudaram a pegá-la. Ele aprendeu a ser o mais discreto possível e sua única preocupação era eu durante todo o tempo. Ele queria garantir que eu não sofresse com as ações da minha mãe. Vovó e vovô aprenderam muito sobre mim então e queriam me conhecer, mas meu pai não queria que isso acontecesse caso minha mãe descobrisse o plano dele. Devo admitir que chorei muito quando vovó me contou tudo. Foi ótimo saber o quanto meu pai me amava, e agora minha única missão é viver uma vida da qual ele se orgulharia. Posso ter perdido minha mãe e meu pai, mas ainda ganhei uma nova família,